e precaução, meu direito de permanecer em silêncio nessa nova data, e também de levar a advogada no dia de minha inteira confiança. Deixa eu entender as entrelinhas, né? Porque eu já entendo muito ali, mas talvez tenha alguma entrelinha mais interessante, né? Porque isso aí, qualquer irregularidade tem que ser contestada nos autos. Eu posso até denunciar, inclusive, dependendo do que for. Deixa eu tentar entender bem aqui, de ponta a ponta. Deixa eu ver o que eu posso... Vou ver o que mais que dá para entender aqui. Deixa eu ver. Sobre análise jurídica da situação relatada no artigo policial. Sobre quem pode tomar declarações. Delegado, pode, escrivão, investigador. Não, tá certo. Não, pode sim. Já fui arguído várias vezes por escrivães, polícia, delegado pode também, claro, investigador pode. E essa até agora. Na prática administrativa de delegacia é comum, o investigador faça as perguntas, o delegado apenas assina o termo, normalmente porque, mas isso não é que o delegado não pode, é tanta gente para ser ouvido. E o delegado cuida de questões estratégicas da delegacia, ele fica focado nas questões estratégicas. Então, normalmente é o investigador ou o escrivão que fazem essa coleta e depois passa o tempo para o delegado só assinar. Normalmente é isso que ocorre na prática, porque na verdade o ideal seria que o delegado fizesse todos os inquéritos, mas não tem como ouvir todo mundo. Isso não é automaticamente irregular. Não é irregular, não é isso. Está certo. Não é irregular desde que as delegadas responsáveis pelo inquérito tenham seu informação. Não, está certo, não tem nada de errado. Sobrenome do delegado constante no termo. É comum no documento aparecer algo perante o delegado de polícia, mesmo que ele tenha feito as perguntas e tenha sido outro policial. Isso, o delegado, a autoridade responsável, ele preside, isso não é irregularidade por si só, mas também não impede que você registre questionamento se achar necessário. Pois é, essa questão do questionamento é aquela coisa. Essa gente, porque tem uma arma na cintura, essa gente acha que qualquer questionamento é afronta. Porque ele está falando que é inimigo. Porque ele deve ter alguma loucura. Porque ele quer quebrar o pau. Porque ele está ameaçando. Porque ele está oferecendo um risco. Não. Questionar é direito, é liberdade de expressão. Ninguém é obrigado a concordar nem discordar com nada. E todo mundo é livre para manifestar concordância e discordância, até para ficar quieto se quiser. E isso todo mundo tem que respeitar. E esse povo tem que parar de fazer graça. Deixa eu falar, e o tempo passando, e de repente ele já falou isso, já falou aquilo, já falou não sei o que, ele falou a primeira coisa, eu já tenho resposta. Ele falou a segunda, eu tenho resposta. Falou a terceira, eu tenho resposta. A hora que chegar na quinta, eu já não lembro a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Eu lembro só a quarta e a quinta, como é que fica? Ele vai ficar toda hora repetindo a primeira, a segunda? Ninguém vai ficar repetindo, ele tem que ter limite. Ele tem que saber gerir o fluxo comunicacional. Eu sou professor, eu sou cientista, eu estou acostumado a conversar, eu sei gerir muito bem o fluxo comunicacional. Eu sei muito bem quando é minha vez de falar, quando é a vez da outra. Eu falo um pouquinho, respiro, outra pessoa tem direito de falar sobre aquele trecho e vamos falando parte a parte, assim que se faz. Não existe isso, uma pessoa fica lá fazendo um discurso, a outra ouvindo, e depois a outra... Não é assim, né? Eu não estou aqui para ouvir discurso de ninguém, não. Conversa é uma coisa. Monólogo é outra. Na verdade, ele está na verdade, impondo que eu fique quieto, como se eu estivesse no monólogo, ele falando e eu quieto, sendo que é meu direito conversar. Ele está, na verdade, me impondo que eu não converse, que eu fique mudo e ele falando. Não é isso. Tem que ter respeito. Não existe nada na lei que determine que ele que tem que começar ou que eu que tenho que começar. Tanto faz. Depende da situação. Se ele que me chamou,
espera-se que ele comece. Lógico, quem convida, quem toma, né? Quem convida, ele convidou, espera-se que ele comece, porque eu fui ali para cumprir a determinação que é feita pela autoridade policial. Então eu espero que a autoridade policial comece. Tudo bem, mas não existe nada na lei falando que é proibido eu começar. Se eu quiser tomar iniciativa, eu posso. Né? Aí se ele não quiser, ele pode falar, não, ó, por favor, aguarde, né? Não precisa tomar iniciativa não, daqui a pouco eu vou estudar agora. Mas fez uma pergunta, igual o André fez certo, ele fez uma pergunta, pausa. Eu respondi, ele registrou aquele trecho. Bom. Outra pergunta, vez dele de novo falar, eu respondi tranquilamente. Então tudo certo, então quer dizer, foi muito bem conversar entre mim e o André, foi uma conversa. Agora entre mim e esses outros dois sujeitos, aí já não foi uma conversa. E a parte que eu queria mesmo gravar era a parte do André, depois eu fui burro. Eu devia ter gravado a parte que eu estava com o André e não gravei. Era essa parte que tinha que ter ficado claro. Ali foi uma conversa. A vez dele falar, falou bem brevemente, eu falei brevemente, e assim foi falando. Ele um fala, tu fala, um fala, tu fala, é uma conversa. O negócio de um falar tudo, o outro falar tudo, já não é uma conversa, não existe isso. Um falar tudo, o outro falar tudo. Não, um fala um pouco, outro um pouco, outro um pouco, outro um pouco. Você tá, imagina ele para gerir um grupo, então, se tem 10 pessoas, põe uma pessoa para ficar lá, blá, 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 o resto ouvindo já acabou, ninguém vai falar nada. Mas não pode ser assim, tem que limitar. E eu por exemplo, eu fui moderador de várias salas temáticas. Como é que o moderador age? Tem que ter limite. Cada apresentador, imagina se cada um for ficar 2 horas falando, não, 8 minutos no máximo. Eu moderei 27 trabalhos, aliás, 7 salas temáticas no evento, 8 salas temáticas, eu estou hiper acostumado a fazer isso. Moderar salas temáticas, conversar muito bem, tem que ter pausa, né? Conversa, não é um só falando e também não é um falando tudo, o outro falando tudo. Conversa, cada um fala um pouco, faz uma pausa para ouvir o outro, vai pausando, tem que ser pausado e não pode ser uma coisa muito longa, não existe isso, aí já não é uma conversa mais, ou é um monólogo ou é discurso. Uma coisa é um monólogo, a pessoa falando sozinha, outra coisa é a apresentação de discurso entre o outro, uma pessoa faz um discurso, a outra ouve, depois inverte, outra pessoa faz um discurso, outra... não estou ali para fazer discurso, ele me ouvir, nem ele fazer discurso, eu ouvir, não fui para ouvir discurso, nem para fazer discurso. Eu fui para conversar, e ele não sabe a diferença de apresentação de discurso e de monólogo para conversa. Não fui nem para monólogo e nem para apresentação de discurso, eu fui para conversa, e não foi o que ele fez. O André fez conversa, os outros dois não fizeram. E ainda ficou bravo à toa, ficou bravo e me tratou como se fosse doente mental ainda, meu Deus do céu. Me tratou como se eu tivesse agitado, não, vamos tomar um café, nossa, respira, hã? Como assim? Hã? Respira? Café? Hã? Como assim? Aí nossa, ele fez uma cena, um espetáculo teatral ali, como se eu fosse um doente mental. Hã? Ele que ficou nervoso e fez um espetáculo como se eu tivesse ficado. Hã? Ele que ficou nervosinho, o que é isso? Agentes policiais devem se identificar funcionalmente, mas a forma pode variar. Apresentação do nome e cargo, uso de crachá distintivo, identificação de estado e declarações. A legislação brasileira não obriga necessariamente a mostrar distintivo a qualquer momento, mas o servidor não pode ocultar a identidade funcional. Se houver dúvida legítima, o caminho correto é solicitar a identificação, posteriormente requerer ao delegado responsável a identificação completa nos autos. Pois é, quem que era aquele sujeito? Quem que era aquele sujeito ali? Eu não sei quem é aquele sujeito. Pois é. Existem documentos diferentes no inquérito. Termos e declarações usados quando a pessoa é ouvida formalmente, quer dizer, o título está correto, termos de declarações, porque foi ouvido. Há perguntas e respostas registradas. Termo de ciência, usado quando apenas se comunica algo à pessoa, sem coleta de depoimentos, né? Se você respondeu a pergunta, o documento correto costuma ser mesmo termo de declarações. Sobre eventual constrangimento ou questionamento da sua sanidade, você relatou o quê? Houve teatralização, insinuações sobre saúde mental, tentativa de caracterizar nervosismo, em interrogatórios ou oitivas, isso não é adequado. Olha lá, teve sim, teve teatralização, insinuações sobre saúde mental, tentativa de caracterizar nervosismo, interrogatórios ou oitivas, isso não é adequado, pois o servidor público deve manter urbanidade, respeito e imparcialidade, normas relevantes, lei orgânica das polícias civis, estaduais, estatuto de servidor público, princípio, artigo 37 da Constituição, legalidade e da moralidade, mas juridicamente pode caracterizar irregularidade, formal seria necessário, prova, testemunho. Você mencionou que gravou parte da conversa, que o quarto agora para o se necessário.
Você é obrigado a comparecer? Depende da forma de invocação. Você é obrigado a comparecer sob a intimação formal